Olá, boa tarde. Me chamo Renan. Vou iniciar a apresentação aqui da fase 4 da pós-graduação. Vou começar mostrando aqui como está desenhado aqui o microserviço, ou melhor dizendo, os microserviços na AWS. E eu vou ser bem resumido aqui, não só aqui, né, na apresentação como um todo, por conta de crédito lá da AWS que está consumindo e estou com poucos créditos lá, beleza? Bem, então a aplicação, só retomando, ela tem 3 microserviços. Na verdade era um monolito, né? Antes, né? Fez parte da entrega aí quebrar em 3 microserviços. Eu já tinha construído eles nas fases anteriores bem separados ali. Então isso foi um trabalho menor, né? Quebrar ele em microserviços. Então isso foi feito. Eu vou demonstrar depois, mais à frente, como é que ficou cada um desses projetos. Mas basicamente na AWS estamos utilizando esses serviços aqui, né? Para cada microserviço, né, que está rodando dentro do ECS, temos o load balance ligados a ele. Então temos o serviço gerencial, o pagamento e o de pedido, cada um com seu load balance e cada um relacionando ali com MySQL no RDS, tá? Os serviços se comunicam entre si via chamada do load balance, tá? Então, para ficar dentro da rede privada ali, não ir para fora. E quem quiser chamar de fora pode utilizar o API Gateway para poder se comunicar com eles, tá? E tentei aplicar aqui o Service Discovery, mas nessa etapa eu não consegui fazer, beleza? Então essa é a estrutura que está hoje a aplicação. Aqui tem um desenho que eu fiz também, demonstrando como foi a quebra, lembrando, né, que ele era um monolito e como ficou essa quebra aqui em microserviços. Eu trouxe algumas principais jornadas aqui, né, do usuário, né, dos endpoints, só para a gente ter uma noção. Novamente, tudo era um único bloco e foi quebrado em microserviços. Então, na criação de pedido, o usuário entra, né, com os dados do pedido, vem nesse pedido service, na API dele, então tem um controller que recebe essa requisição e faz uma chamada na parte do gerencial. Esse gerencial aqui, o nome não ficou bom, inclusive a professora Nath, ela sugeriu a mudança de nome no meio do decorrer da sprint, mas eu não mudei ainda, não deu tempo. Mas basicamente ele gerencia ali os produtos e usuários, tá bom? E pode gerenciar outras coisas além disso, tá? Mas hoje atualmente ele gerencia, ele está agrupando ali tarefas, serviços, digamos assim, de produtos e de usuários, né? Tipo cadastros, né, dele. Então, nesse endpoint aqui, eu preciso buscar dados ali do cliente pelo ID, então ele vai até o serviço específico ali de cliente e depois, né, em seguida ele faz ali, obtém o produto também para ver se o produto existe, pegar dados do produto, preço e tal. E aí, por fim, ele salva na sua base de dados ali os dados do pedido, certo? Então essa é a jornada de criar pedido. Uma outra jornada que eu trouxe aqui também é efetuar o pagamento, né? Então o usuário ele efetua o pagamento, também batendo aqui no endpoint aqui, passando ali pelo API Gateway, né, e tal, que chama, sempre passando ali pelas camadas ali da AWS, mas chega aqui nesse API aqui do projeto, que está em Spring Boot também, todos eles. O primeiro passo aqui, ele vai até o pedido service, então ele vai no pagamento service, em seguida ele vai no pedido service, obtém ali o pedido pelo ID, então ele retorna os dados aqui. Segundo passo, ele vai até o gerencial service, que obtém ali o cliente pelo ID, então ele pega todos esses dados aqui. E por fim, ele faz uma chamada no PagSeguro para fazer a solicitação de pagamento de ou PagSeguro ou Mercado Pago. O sistema também está trabalhando já com com essas duas plataformas ali, né? Você já foi da entregas anteriores também. Então ele faz a solicitação de pagamento do sistema externo aqui, nesse adaptador,
e por fim ele salva na base de dados ali o pedido, os dados do pedido, com status específico dessa etapa, certo? Então assim, isso aqui está demonstrando ali a integração entre os microserviços, como isso está acontecendo, beleza? Não tem mais nenhum desenho a demonstrar aqui, agora eu vou mostrar como vai ficar na prática ali, como foi, melhor dizendo, o desenvolvimento. Vou começar mostrando lá na AWS como ficou, tá? Bem, então, lá na AWS, cada serviço desse aqui... Tá, deixa eu abrir o código aqui. Acabei esquecendo de abrir. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu quero pegar a parte do Terraform só para demonstrar como ficou. Aqui. Deixa eu puxar para vocês aqui. Aqui é do Sona. Vou pular esse aqui. Então, assim, evoluiu, né, em relação à entrega anterior, que só tinha um microserviço. Então, agora cada microserviço tem os seus arquivos especializados ali na criação do ambiente, entendeu? Do load balance, ECS, RDS. O que é comum, tá com o nome comum aqui, o cluster, né? Que, de novo, eu estou trabalhando com ECS. O repositório, né? Provider, toda essa parte aqui está comum. E cada um tem as suas configurações específicas aqui para poder criar a sua máquina, o seu banco de dados, né? O load balance e tudo isso, certo? Então eu vou rodar aqui o Terraform para poder ele montar um ambiente lá. Antes, deixa eu mostrar como está lá. Eu estou um pouco corrido aqui porque meus créditos estão bem curtos lá, tá? Eu acabei esquecendo, deixando ligado lá o banco e... Não a máquina, mas o banco aí consumiu sem eu estar usando. Mas voltando aqui, só quero demonstrar que não temos nada criado aqui, né? Então o Terraform ele vai na prática mesmo criar todo o ambiente. Deixa eu vir aqui no RDS, cadê o Container Service? Então a gente não tem nenhum objeto montado lá. E a expectativa é que depois que tiver que rodar o Terraform, a gente consiga ter esses objetos. Esses elementos lá criados. Então eu vou rodar aqui Terraform Apply. Vamos ver se deu certo. Beleza? Nem rodei o plan aqui, já estou rodando direto ele. Agora ele vai criar, eu vou pausar porque ele demora aqui cerca de 6 minutos mais ou menos para rodar tudo. Daqui a pouco eu volto. Eu acabei não mostrando na tela que eu estou projetando, desculpa. Mas eu rodei o Terraform Apply e ele está montando aqui o ambiente lá, beleza? E aí aquilo que eu estava mostrando antes também, que acabei não mostrando, é isso aqui, né? Não tem nada criado lá ainda na AWS. Isso tudo aqui vai... Esse aqui é o ECR. Esse daqui é o ECS. Começou a criar agora, né? Não tinha nada até então. Vou pausar aqui porque para esperar aqui a execução do Terraform. Bem, retomando aqui, a gente criou aqui então, foi com sucesso. Demorou aí um torno de que? Cadê o tempo? Quase 5 minutos, né? Deixa eu mostrar aqui como ficou. Deixa eu pegar aqui outra tela aqui, só um minuto. Então aqui, ó, o banco de dados, né? Só vou mostrar aqui que foi criado todos os objetos. O cluster estava iniciando, não tinha nenhum serviço. Os serviços ainda não estão subindo, porque a imagem ainda não... Já foi criado o repositório de imagem aqui, mas ainda não tem. Não tem nenhuma imagem publicada aqui no ECR, entendeu? Então estão tentando subir, está dando erro porque não está encontrando as imagens aqui. Então, deixa eu estabilizar isso aqui. Como é que eu vou fazer? Já vou demonstrar também a parte da pipeline.
Deixa eu puxar a pipeline aqui. Então a gente tem aqui os projetos, né, lá no GitHub. Eu vou pegar e vou rodar a pipeline que falhou aqui porque não estava configurado lá os secrets, né? Eu vou rodar ela de novo, porque essa pipeline aqui de publicação, ela só publica quando é na master, na main no caso. Então, como foi a última que falhou aqui, eu vou rodar ela novamente. A expectativa aqui é que ele publique lá a imagem certinho. Vou pausar aqui para poder a gente ver o resultado no final, já volto. Bem, o primeiro serviço já foi publicado, a pipeline de publicação já rodou. Eu mandei rodar os outros aqui, então ele vai fazer o mesmo processo. Enquanto isso, vamos ver como é que está lá na AWS, os repositórios aqui de imagem. Então agora temos aqui uma versão publicada. Esse aqui é o SR, tá? Esses ainda não tem, porque estão subindo a pipeline lá. Deixa eu ver aqui o SR. Ó, começou a estabilizar um. E os outros vão se estabilizando à medida que a imagem forem publicadas lá. Beleza? Vamos ver lá o load balancer enquanto isso. Cadê? Vai ficar na EC2. Aqui, vamos lá, load balancer. Temos aqui os 3 load balancers. Eu criei eles aberto, tá? É público, melhor dizendo. Mas a ideia é que ele ficasse privado para não ter acesso externo, né? E somente mesmo internamente serem chamados ali, né? Via API Gateway, chamando aqui o load balance. Vamos voltar lá, vamos ver aqui deixa eu ver a pipeline. Ok, subiu mais uma. Todas subiram. A expectativa é que o serviço se estabilize. Vamos lá, deixa eu voltar lá. Cadê? Estão subindo, né? Um está no blue, já está no green. Vou esperar subir, aí eu volto aqui. Vou interromper a gravação. Bem, voltando para cá, os serviços foram normalizados, todos de pé, beleza. Deixa eu trazer aqui para vocês aqui alguns testes que a gente vai fazer já lá no ambiente, beleza? Primeiro que eu fiz aqui, eu rodei o Actuator aqui para poder a gente saber o estado, né, que está a aplicação. Actuator Health aqui é o mais recomendado. Todos de pé. Aqui eu estou batendo direto no load balance, tá? De cada um deles. Beleza, tudo de pé. Eu vou fazer alguns testes aqui, tá? Iniciais aqui. Aqui é esperado que dê algum produto não encontrado, porque não tem nenhum cadastrado ainda. Vou criar um produto qualquer aqui. Vou criar 2, na verdade. Eu vou colocar... Pode ser refrigerante aqui. Vou criar um outro aqui que é um hambúrguer. Aqui eu estou chamando de serviço de gerencial, tá? Criado. Aí se a gente vem aqui, coloca o ID 1. É porque lá apareceu o resultado, tá? O 2. Apareceu o ID, por isso que eu sei que é o ID 1 e 2. Porque quando eu criei aqui, o retorno dele foi o ID, tá? Então, beleza. Temos aqui os produtos criados. Esses endpoints aqui estão funcionando. Eu vou criar mais um aqui só para testar.
botar aqui teste. Pra gente poder excluir ele. Ó, criou esse 3 aqui. Vou alterar ele. Aí de 3. O body. Sei lá. Uma coisa assim. Beleza. 200. Vamos pesquisar. 3. Beleza, alterou. Vamos excluí-lo. Eu vou só fazer esses testes aqui, tá? Eu não vou... Esse aqui são CRUD, né? Não teve chamada entre serviços. O mais interessante mesmo agora é aqui na criação do pedido, beleza? Porque esse sim faz chamada entre os microserviços. Então eu peguei aqui um payload que já estava pronto aqui. Um cliente 1. Deixa eu criar um cliente, acho que não tem cliente cadastrado. Vou criar um aqui. Name, nananã. Beleza, criou. Vou pesquisar aqui. Certo, funcionando. Agora eu vou criar o pedido. Payload aqui do pedido, eu coloco o ID do cliente, uma observação qualquer, quantidade de... O produto que eu quero é a quantidade e tal. A expectativa aqui é que ele funcione, tá? Vamos ver. Que não dê problema. Porque ele vai encontrar todos os itens, né? Show, criou. Vamos ver lá o ID 1 do pedido. Se eu botar um que não existe, a expectativa é que deu problema. Pedido não encontrado. E se eu coloco 1 sem cebola. Beleza, trouxe aqui o porquê de pedido que a gente criou. Vou fazer um outro teste aqui. Vou colocar um produto que não existe. Vamos ver qual é a expectativa. O produto não foi encontrado. Isso tudo está acontecendo dentro do serviço do pedido, tá? Na criação do pedido, naquele desenho que eu mostrei. Vamos ver aqui. Nessa parte aqui, quando a gente cria o pedido, eu vou até lá para poder buscar o cliente e o produto. Nesse último cenário, como ele não encontrou, retornou um 404 para cá. E aqui no adapter, aqui, quando ele percebe que recebeu um 404, ele lança uma exceção, dizendo que não encontrou o pedido. Aí o use case trata e aí a mensagem adequada volta para o front-end, certo? Então a interação aqui aconteceu dessa maneira. No caso de sucesso e no caso de erro. Beleza? Bem, essa é a parte... Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Não, tá. A pipeline, deixa eu só mostrar aqui. Aquelas que eu rodei, né? Sempre ela ficou configurada de uma maneira tal... Deixa eu trazer ela aqui de volta aqui. Vou pegar de um serviço qualquer. Vou pegar do... Cadê? De pagamento aqui. Então aqui é o que publica, né? Sempre que vem na main, eu faço a publicação para o ambiente produtivo. Obviamente, poderia ter aqui outras branches aqui, né, de develop e tal, e um ambiente específico a elas, né? Mas no caso aqui, tá só mesmo produção. Beleza? Bem, deixa eu passar para o próximo tópico, que vai ser a parte de testes, beleza? Vou pausar aqui um minuto, já volto. Antes de eu passar para a próxima, deixa eu fazer o seguinte, eu vou destruir o ambiente agora. Porque da última vez eu só estopei lá, mas eu não destruí. E aí ficou consumindo meus créditos. Então eu vou destruir o ambiente. Acho que já provou tudo lá na parte do ambiente lá. Opa, Terraform. Faltou essa aqui, Destroy. Vou deixar ele rodando aí e já retorno aqui. Acabou que eu não consegui demonstrar um teste. Na verdade esqueci, tá? Que é o seguinte. Nesse fluxo, por exemplo, que tem chamadas aqui com outros microserviços,
se eu tivesse derrubado ou esse gerencial aqui tivesse fora do ar, ele tomaria um erro aqui e aí ele iria tratar esse erro, né? E iria retornar para o front-end a mensagem um erro 500 no caso, informando que o serviço, que ocorreu um erro ao tentar acessar o serviço específico, no caso o serviço gerencial, tá? Então isso foi tratado dessa maneira, não foi aplicado aqui qualquer regra de circuit breaker, essa parte não, só o balanceador mesmo de carga. Acabou que eu não testei essa parte, esqueci. O ambiente ainda está destruindo. Assim que retornar aqui eu volto. Bem, voltando aqui, falhou aqui a destruição do ambiente porque o RDS ainda tem as imagens. Já era esperado isso. Aí eu venho aqui e só deleto elas aqui manualmente, porque eu não coloquei um force lá, né? Poderia ter feito direto lá no Terraform. Como são poucos, vai ser fácil. Deixa eu deletar aqui. Oh, caramba. Beleza, excluí, aí se eu vir aqui rodar ele novamente, agora vai ser rapidinho, porque só tem esses caras de pé. Vai pedir uma confirmação. Beleza, sucesso. O ambiente está limpo. Agora eu vou partir para cima de teste. Vou ser um pouco rápido aqui, só para... O vídeo já está grande, né? 22 minutos, mas eu vou tentar ser breve nessa parte aqui. Bem, falando de teste, no projeto eu atuei tentando me basear mesmo na pirâmide de teste, tá? Então eu fiz bastante testes unitários em todos os projetos, para pegar bastante a base dele. Já tenho o costume de trabalhar com TDD e durante o desenvolvimento nas fases anteriores já fiz alguns testes e agora eu só fui para cima mesmo para poder pegar cobertura e alguns outros tipos de teste, tá? E também fui para cima do teste de componente, que eu vou mostrar para vocês. A partir daqui para cima eu não implementei, tá? Mas assim, por falta de tempo mesmo, né? Mas esses testes aqui seriam de fato subir, porque esse teste de componente eu só testo mesmo o microserviço em si. Eu moco qualquer chamada externas a ele, tá? Então, já aproveitando explicando aqui o conceito, né, desse teste, aqui a gente, naquele desenho, né, se eu estiver testando esse cara aqui como teste de componente, diferente do teste unitário ou integrado, ou de integração que eu vou mostrar, mas esse teste de componente eu venho de fato eu entro aqui, rodo por todo o fluxo, por todos os métodos dessa jornada aqui, tá? E aí em algum momento ele vai vir aqui, ele precisa chegar aqui. A jornada, né, como eu expliquei, ela tem que chegar aqui. Aí nesse caso, isso daqui está mocado. Eu usei o whilemock, né? Então na verdade ele não faz essa chamada externa, ele simplesmente cai no mock, que eu dei um comportamento esperado aqui, tipo um 200 com um pedido específico e tal. Pedido não, com um produto específico. E aí ele vem e continua para cá. E salva no banco de dados em memória, certo? Por isso que ele torna-se um teste independente de ambiente, porque na verdade eu consigo rodar ele todo aqui. Já o teste de integração aqui, na minha visão do que eu conheço, seria um teste tal qual eu iria passar por aqui, só que ao invés de ele chamar um mock, ele de fato iria chamar o serviço real, entendeu? Se fosse uma chamada de um serviço fora do meu contexto de negócio, sei lá, o site dos Correios ou o Mercado Pago, coisa do tipo, aí eu entraria com um mock nele, porque eu não iria conseguir fazer essa chamada dentro, assim, eu não teria o controle ali dos dados que tem dentro dela, né? A não ser que seja bem específica, aí, sei lá, um ambiente de teste ou sandbox, assim, que eu poderia trabalhar, aí sim daria para fazer direto.
Mas tudo que eu tenho controle aqui, eu iria fazer de fato a chamada, certo? Não seria um mock, entendeu? Então, novamente, eu fui até a camada aqui de componente, mas seria totalmente possível fazer esses testes aqui. Eu só teria que ter, no caso, o ambiente publicado, um ambiente de teste ou QA, alguma coisa assim, tal qual eu ia ter publicado esse serviço e os outros, e quando eu fosse rodar o teste, ele iria, de fato, fazer toda essa chamada, né? Preparar os dados e tal. Então, né, já dá para ver a complexidade desse teste, por isso que ele já está aqui no meio da pirâmide aqui, né? Ou seja, um mínimo, bem menos casos de teste do que as camadas abaixo, certo? Então, eu fiz dessa forma. Eu vou mostrar aqui agora no código como é que ficou os testes. Também vou ser bem breve aqui, tá? Deixa eu fechar aqui, deixa eu limpar essas coisas aqui. Bem, eu vou pegar só um serviço para mostrar, um ou dois aqui, mas porque o conceito foi aplicado para todos, tá? Aqui, esse serviço gerencial aqui, eu vou pegar aqui um teste de unitário, para poder demonstrar uma diferença que tem entre o teste de unidade e um teste integrado, tá? Ó, vou pegar um use case. O use case, ele, como a gente sabe, ele é camada interna ali, né, o core ali do serviço, e basicamente a gente trabalha ali com algoritmos, né? Então, pegando esses casos aqui, esses são os testes, tá? Por exemplo, deixa eu pegar essa classe aqui. Essa classe aqui tem uma regrinha aqui, que ele, quando tenta obter por ID, ele tenta ir lá no repositório de dados mesmo, né, usando adaptador. Não achou, lança uma exceção. Senão ele retorna o objeto correto. Beleza? No teste desse método aqui, eu fiz todos os casos, né? Os casos de sucesso, onde ele encontrou o produto, o caso que ele não encontrou o produto, aí eu falo que um optional vazio, entendeu? E também aqui já é um outro caso de teste ali de outro método. Mas aqui, quando ele não encontra, eu verifico aqui qual a exceção que eu espero, que é o produto não encontrado e tal. Mas assim, nota que esse teste aqui é um teste de unidade, mas ele é um teste bem específico de algoritmo, no sentido que eu consigo trabalhar com mockando as camadas externas, e ele roda muito rápido. Porque eu não preciso subir contexto, eu não preciso subir o Spring, não preciso subir nada. Ele simplesmente roda como se fosse uma chamada de método simplesmente assim, entendeu? Ainda no teste de unidade, agora eu vou trazer outra visão do teste, que é um teste integrado. Deixa eu abrir aqui. Aí é um teste que a gente vai mais na camada dos adaptadores, né? São testes também de unidade, mas que estão mais relacionados aqui essas bolinhas amarelas aqui, ó, que são os adaptadores, certo? Esses caras aqui, teoricamente, eu não consigo mocar, sabe? Eu tenho que, de fato, fazer uma chamada HTTP, né? Eu tenho que, de fato, fazer uma chamada HTTP REST para o meu controller. De fato, eu tenho que chamar o banco de dados, fazer uma query, testar a query em si. Então, assim, eu testo só ele. Eu testo só ele e não toda a jornada como o teste de componente. Eu vou pegar uns casos aqui desses testes também, ó. Esse cara aqui, ó, é um produto, eu estou testando o controller. Aí o nome ficou Produto API Controller Int Test, tá? O nome da classe é diferente do outro, que é Unit Test. Isso é um padrão que eu tenho o costume de seguir. Então, aqui, diferente do outro teste, eu já estou mocando não, deixa eu abrir outro teste aqui, ó. Esse teste aqui eu uso só o Mockito. Se eu rodo ele roda muito rápido mesmo, sabe? Deixa eu ver aqui para ver se eu consigo pegar esse tempo. Ele rodou aqui em, sei lá, em 1.4 segundos. Isso porque foi a primeira vez, né? Se rodar quando ele já está quente, digamos assim, ele pode ser até mais rápido do que isso. Ao mesmo tempo aqui, 1.4 segundos. Mas eu testei aqui quantos métodos aqui? 3, né? 3 cenários, melhor dizendo. Já esse teste integrado aqui, eu já estou usando uma anotação do Spring aqui no caso, que de fato eu vou subir o contexto do Spring, de fato eu vou subir a aplicação
No entanto, eu só vou subir o controller, eu não vou subir outras classes, sabe? O use cases, adaptadores de banco, não, eu só estou mesmo pegando a pontinha, só estou testando isso aqui no caso. O resto aqui para mim e para trás é mock, entendeu? Então ele é mais rápido, mas em comparando com o teste de unidade, ele é bem devagar, né? Não sei se aqui eu vou conseguir demonstrar isso, mas quando roda na pipe assim, a gente percebe essa diferença. Olha, ainda está rodando. Acabou que foi bem rápido aqui, né? Deixa eu ver de novo aqui. Na verdade, o teste em si foi rápido. Mas tá vendo que ele está subindo a aplicação? Assim, a execução mesmo das chamadas foi rápida, mas ele fica mais lento porque, de fato, a aplicação aqui ela subiu. O contexto do Spring, ele ficou de pé. Colocou o controller no ar e tal. Já o teste de unidade aqui, se for contar esse tempo, fica mais lento, entendeu? O teste de unidade, se você olha o log, cadê o log aqui? Ó, não subiu o contexto, entendeu? Então é quase como se fosse um void main mesmo, assim, testando só o algoritmo em si. Tá beleza? Então eu fiz os testes de integrados aqui, não só da parte do controller, mas também fiz a parte aqui do banco de dados, tá? Aí aqui tem um ponto legal interessante de explicar, que na verdade esse teste aqui ainda é um teste de unidade, um teste que eu estou testando o adaptador, mas estou mocando aqui o repository. Esse find by aqui, nesse teste aqui, ele está mocado. Mas se eu mantivesse somente esse teste, eu estaria me enganando, digamos assim. Por quê? Porque se eu mudo, aqui no Spring, né, no Spring Data, melhor dizendo, esse find by categoria ID é uma query select asterisco from produto, o categoria ID é igual a esse valor. Então ele já monta uma query para mim. Se aqui no código eu mudo o nome desse método aqui, para, sei lá, para o ID, para uma coisa errada, a query montada é uma query errada. Então é um bug que eu vou criar. Esse bug não vai ser pego aqui se eu mudar, porque esse teste de unidade eu estou mocando o comportamento do método. Então ele não executa a query de verdade. Então esse teste aqui eu estou testando mais o algoritmo, digamos assim, do adaptador aqui. Ó. Eu quis testar mais o que? O try catch, eu simulei ali para esse cara me retornar um erro para poder cair dentro desse cara, um sucesso. Aqui tem um if, um ternário aqui, né? Se retorna vazio ou preenchido. Então tudo isso eu testei de forma de unidade, é bem mais rápido, bem mais simples. Mas a query eu testei aqui, ainda dentro do contexto de teste. Ó, aí já é um teste de integrado aqui, ó. Aí esse cara aqui, parecido com aquele do controller, eu anoto com as anotações aqui de teste do Spring, de tal forma que quando ele subir, ele vai subir somente inserindo ali os repositórios de dados. E aí é um teste bem diferente. Assim, o conceito é o mesmo, né? Mas ele é diferente. Por quê? Porque aqui, antes de executar o teste, já que eu estou testando o banco de dados, eu tenho que criar uma massa de dados, inserir ele no banco. Então isso aqui acontece insert. Depois eu executo de fato o que eu quero e faço os asserts relacionados àquilo, entendeu? Então aqui é um teste, na minha visão ainda é um teste de unidade, mas integrados, certo? Eu dependo ali do banco de dados rodando. Lembrando que aqui eu estou utilizando o fato de ter usado o Spring Data, o RM também, ficou fácil de eu usar qualquer outro banco. Então aqui, o banco de dados em produção lá que está rodando, que eu demonstrei, é o MySQL, mas o teste aqui, ele está rodando no banco H2, porque não tem query, né? Eu não estou preso ali a selects escritos, né? Na verdade, o próprio ORM gera essas queries para mim. Aí se eu rodo esse teste aqui, tá vendo? Ele sobe o contexto. Aqui no log a gente vai perceber, ó, que ele faz os inserts desses dados iniciais aqui. Depois ele vai e faz os selects para poder buscar aqui e eu conseguir fazer os asserts. Então agora, de fato, eu estou testando o meu
o meu find by alguma coisa, o meu select, entendeu? Ou o meu insert, qualquer cenário de teste, né, relacionado a banco de dados. Beleza? Então lá naquele eu testei o adaptador em si de forma unitária e aqui eu já testei o, os repositórios, digamos assim, as queries de forma também isolada daquele teste. E o primeiro que eu mostrei, só para concluir essa visão aqui, cadê ele? Não, esse aqui é também de unidade. Aqui. Esse aqui ele está fazendo o teste do controller. Então, assim, ele sobe a API, o controller ali, que expõe os endpoints. Eu moco qualquer coisa que venha, que ele chame, né? No caso aqui ele chama o controller do core, aqui, como se fosse a regra de negócio. Mas a API, onde está de fato os endpoints, é o que eu estou testando. Esse cara aqui para mim vai ficar um mock. Beleza? E aí, voltando aqui no teste, o contexto sobe, expõe os endpoints para mim, e aí eu vou, transformo a minha entrada, digamos assim. Deixa eu pegar um aqui embaixo aqui, ó. Eu queria pegar um que ele estivesse criando. Aqui, ó, criando aqui. Esse aqui é mais complexo. Porque eu faço o meu payload, transformo essa entrada aqui em string aqui, ó, tá vendo? Request bar aqui. Então eu pego o objeto, transformo em string JSON, digamos assim, e faço de fato a chamada do endpoint. Não estou chamando o método diretamente, sabe? Eu estou chamando o endpoint. Poderia fazer um teste também de unidade do controle. Eu não fiz, mas poderia eu criar, ao invés de eu chamar ele aqui via REST, eu poderia estar criando um teste, digamos assim, de forma de unidade mesmo, né? Usando Mockito e tal. Aí eu não estaria testando as URLs, porque aqui eu de fato estou testando o contrato, né? Eu tenho que chamar essa URL aqui. Se eu mudar ela, isso aqui é quase como se fosse o postman, digamos assim, sacou? Simulando mesmo a chamada. Beleza? E agora, para encerrar essa parte de teste aqui, só vou mostrar também rapidinho a parte do teste de componente, que é aquela camada acima, né? Tudo isso aqui foi teste de unidade. Aí aqui, vou pegar um caso aqui do pedido aqui, que tem um teste, porque o pedido ele por que eu estou mudando de projeto? Porque eu vou de fato mostrar essa visão aqui, né? Eu vou mostrar rapidinho aqui, quer ver? Ó? Esse cara aqui, deixa eu ver, aqui para o teste, aqui. Pedido, aqui, teste de componente. Criei alguns testes de componente aqui, beleza? Então, ó, criar pedido. Eu quebrei para poder ficar mais separado ali. Deixa eu tirar esse coverage que está aqui. A gente tem que mostrar também como é que ficou os testes. Então, aqui, ó, diferente daqueles testes, essas anotações aqui me fazem fazer o projeto inteiro subir, tá? Aqueles outros subia só o controle, subia só os repositórios do banco de dados, só a parte de mensageria, se eu estivesse usando mensagem, alguma coisa assim, filas, né? Aqui não, aqui ele está subindo tudo, é um teste bem mais lento, entendeu? Porque ele tem que subir toda a aplicação, colocar todos os objetos no contexto do Spring, e aí eu venho e faço uma chamada nesse controller aqui. Eu passo aqui, então eu crio o payload, vejo, moco, né? Eu tenho que mocar todos esses serviços externos aqui. E como é que eu moquei? Usei o WireMock. Então, com o WireMock, teve até uma live sobre isso, né? Eu venho aqui e digo, o WireMock, quando for chamado esse endpoint aqui, você, por favor, me retorne o que eu quero, entendeu? Que é esse JSON aqui, que é exatamente o que? Retornando aqui o cliente, sacou? Então, eu tenho que fazer a chamada, eu estou mocando esse cara aqui, ó, essa primeira seta aqui. Aí para poder ele passar. Aí eu também, aqui eu não fiz, mas eu poderia ter feito um cenário assim, ó, me retorna um cliente que não tem, um 404, né? Ao invés de retornar aqui um OK aqui, eu poderia retornar um 404. Aí eu ia estar tentando uma outra jornada ali dentro desse endpoint, certo? E por fim eu faço os asserts, né? Eu pego o valor que eu recebi e faço os asserts. Também, né? Nesse caso, eu acho que eu não precisei. Não, precisei também. Inserir dados no banco de dados, né? Então, muitas vezes eu preciso inserir os dados dentro do banco para poder
eu consegui fazer o teste, entendeu? Aqui eu não precisei, pelo que eu estou vendo aqui. Eu não precisei, mas dependendo do cenário, obviamente eu preciso inserir dados no meu banco para poder eu conseguir seguir com o cenário de teste. Certo? Então isso aqui foi os testes de componente. Eu fiz para todos os serviços também. E agora, para encerrar a parte aqui, eu vou pegar a parte lá do Sonar. Aqui. Deixa eu puxar para cá. Que vai mostrar a cobertura, beleza? Então aqui temos os... Deixa eu voltar aqui. Temos os 3 projetos aqui. O pagamento, o pedido, esses são antigos, e o gerencial. Beleza? Vou abrir rapidinho aqui, só para ver, mas assim, eu consegui um nível de cobertura assim, absurdo, né? Porque eu já estava trabalhando com TDD, como eu comentei, então automaticamente a cobertura do teste acaba acontecendo, né? É uma boa cobertura. Então na branch principal aqui, eu peguei aqui nesse projeto 60% de cobertura e assim, eu praticamente não precisei tirar mesmo classes ou grupo de classes do projeto, da cobertura. Só tirei o DTO ou uma outra, a classe main, né, que sobe lá o projeto. Mas ele tá com todo aqui mesmo, ó, todo o código com 100% de cobertura. Aí limpei também, né, tirei qualquer issue, qualquer problema de segurança e tal. Então ficou bem assim de fazer uma moldura de quadro mesmo isso aqui, né. Os outros projetos também estão seguindo a mesma linha. Um pouco menos, né. Por exemplo, vamos pegar aqui. Acho que foi esse que eu fiz por último. Aqui já ficou com 93%, né? 97% no total, porque já ficou um pouco mais complicado eu fazer os testes ali, questão de tempo. Mas está bem acima aí do que se espera, né? Do que estava pedindo lá nos requisitos. Beleza? E pipeline sempre trabalhando com ela, tá? Então, assim... Eu configurei ali o projeto. Cadê o GitHub? Eu configurei a pipeline para poder executar, sempre chamar o Sonar quando tiver um pull request aberto para master. Então eu já criava o branch feature, já criava o pull request. E sempre que eu estava codando, ele já ficava trazendo para mim aqui, ó, tá ruim, tá bom, entendeu? E aí eu fui acertando isso. Então, essa pipeline de qualidade e também a pipeline de deploy, que ficou dando erro aqui porque realmente estava desligado, né? Mas no fim eu também já provei lá, mostrei no começo lá que já estava tudo funcionando. Beleza? Não fiz testes de BDD, entendi o conceito, já tive essa experiência, mas eu não apliquei. Mas entendo eu que seria só na entrada dele ali, conseguir pegar alguns requisitos ali do BDD e fazer as chamadas, tá? Mas isso aí não deu tempo de fazer. Eu acho que era isso, para encerrar aqui o assunto. Achei que ia fazer o vídeo de 15 minutos, mas já deu 43 minutos de vídeo. Mas ficou bem completo, pegou tudo aí que eu precisava e quero um dia trazer também um vídeo trazendo toda a parte com Service Discovery, Circuit Breaker também, que isso aqui não consegui fazer para essa etapa. Beleza? Então eu estou encerrando aqui e obrigado aí, até a próxima.